Olá, queridas e queridos. Essa semana vou continuar trabalhando com vocês algumas manifestações do nosso folclore brasileiro. Então, nesta folha aí, eu coloquei dois pequenos textos retirados da internet. O primeiro explicando, falando sobre provérbios e ditados ou ditos populares. E o segundo sobre mitos e lendas do nosso folclore. Então vamos iniciar a leitura? Acompanhem comigo. Provérbios e ditados. Esse texto é da Márcia Fernandes, professora licenciada em letras. Provérbios e ditados são frases curtas que têm a função de aconselhar e advertir ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que facilita a memorização. De tradição oral e presente no nosso cotidiano, provérbios e ditados fazem parte da cultura popular brasileira e, logo, do nosso folclore. Eles surgem das interações cotidianas que são transmitidos oralmente entre gerações. Por isso, geralmente, os autores dessas expressões são anônimos. Abaixo, alguns exemplos e significados. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado muito popular diz respeito à persistência para vencer os obstáculos, ou seja, a erosão causada nas rochas pela água é fruto da insistência de bater diversas vezes no mesmo ponto, o que acaba furando a pedra. A pressa é a inimiga da perfeição. Essa expressão popular significa que as coisas devem ser feitas com calma para ficarem boas. Se, do contrário, forem feitas com pressa, elas ficarão imperfeitas. Esse ditado está relacionado com outro mito popular: apressado come cru e quente. Terceiro, antes só do que mal acompanhado. Esse ditado afirma que há casos em que é melhor estar sozinho do que com alguém que nos cause sofrimento e infelicidade. Muitas vezes, essa pessoa não acrescenta em nada e só atrapalha a vida e os planos. Então está aí em azulzinho de onde eu retirei esse texto, tá? Da página www.todamateria.com.br/provérbios editados. Segundo pequeno texto, mitos e lendas. Lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas, utilizando fatos reais que tornem a história mais credível. As lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral. Mito é uma narrativa fantástica criada pelos gregos com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros, através da referência a alguns fatos reais. As pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias. Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito aos personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios, no que respeita às inúmeras lendas indígenas, que fazem parte do nosso folclore. Esse pequeno texto também está aí em azul, o link, que é do site www.todamateria.com.br/lendas e mito. Nas atividades dessa semana, apresentaremos algumas lendas do folclore brasileiro e você poderá conhecer muitas outras pesquisando na internet ou em família. E terá a oportunidade também
de aprender sobre lendas e provérbios com os jogos e atividades propostas. Então, eu vou propor para vocês depois, né? Vou colocar aqui outras atividades para vocês aprenderem e conhecerem um pouquinho mais. Aí, em vermelho, curiosidade. Alguns personagens das lendas brasileiras, como Caipora, Boitatá e Iara, são vistos como protetores das matas ou florestas, rios e animais silvestres. Esses personagens tinham a intenção de espantar caçadores, pescadores e exploradores em geral da nossa riqueza ambiental. Agora, em vermelho também aí, para refletir. Nos dias atuais, ainda precisaríamos de muitos personagens e mitos para proteger o ambiente. Pesquise sobre esses personagens e descubra outras curiosidades. Então, na próxima folha, eu vou apresentar resumidamente alguns personagens, mas vocês podem pesquisar melhor sobre eles na internet ou com alguma pessoa da família que já estudou, já ouviu falar. Boa sorte!